Boa tarde, quase boa noite. Você está aqui comigo no meu, no seu, no nosso Expresso Imobiliário, podcast que veio tocar o mercado e trocar com o mercado. Eu estou hoje aqui com o Eduardo Fontes, que é presidente da ADEME, presidente do Secov Espírito Santo, e eu não vou nem apresentar. Como é que é o nome da sua empresa? Empar. Empar. Trabalha no ramo de construção civil e presta esse serviço. Gente, o Eduardo foi eleito um dos 100 maiores influenciadores do mercado imobiliário em 2024. Ficou ali entre os 20 de personalidades. Entidades de classe. De entidades de classe. Presta atenção. Então, Eduardo, seja muito bem-vindo. Eu queria que você começasse falando sobre você, porque eu acho esse negócio de ler bio impessoal. E aqui, a gente é da gente, a gente está à vontade. Então, a gente vai deixar a formalidade de lado e eu quero começar aqui, antes de te passar a palavra, dizendo o seguinte: aqui no nosso podcast, a regra não tem regra. Só que é o seguinte, se você, no calor da emoção, do ódio, se empolgar, quiser se empolgar e quiser xingar, pode xingar. fica à vontade. Mas você fica vai à ter que vontade. ter coordenação motora para xingar e ó. E me deixar surdo, porque quando faz isso eu fico surdo aqui na técnica, tá? tá ótimo. E você já conheceu aqui o nosso Lombardi, ninguém vê, só escuta. Mas você que tá aí, olha só. Eduardo, seja bem-vindo. Fala um pouquinho de você para a gente começar. Bom, obrigado. Olha, um prazer imenso estar aqui com você. Estou muito feliz, muito legal aqui a estrutura. Estou realmente muito contente. Bom, eu comecei no mercado imobiliário não tem muito tempo. Deve ter mais ou menos aí uns entre 15 e 20 anos. Eu não sou muito bom de data. Tem tempo. Não, mas acho que tem gente com mais do que eu. Né? Mas, enfim, foi uma oportunidade que eu tive, que eu conheci a minha atual esposa em Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde eu me formei em administração de empresas, e a gente veio para cá, iniciamos o nosso negócio como uma imobiliária de um grande grupo que tínhamos aqui, ainda temos, né? Que é a Metrô Engenharia. Uhum. Então, montamos uma imobiliária, começamos a vender ali os imóveis que eram produzidos pela própria empresa, e assim vim e estou no mercado imobiliário. Nunca tinha pensado nisso enquanto eu morava em Belo Horizonte, então foi uma oportunidade de que montamos esse negócio juntos e hoje a gente está trabalhando junto nisso, tanto na parte de incorporação quanto na parte de vendas. Desde então, sou casado, tenho 2 filhos maravilhosos de 15 e 16 anos e acho que é isso. Adoro passear, adoro trabalhar, adoro falar sobre o mercado imobiliário e adoro aí as coisas simples e boas da vida, como é estar em família, com amigos, etc. Ah, que bom. Então você está à vontade. Então, eu hoje vou ter que colar, Uhum. porque como a gente vai falar de mercado na ótica de uma entidade. Ok. Eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de discutir estatística. Sim. Então, eu queria trazer para você aqui o seguinte: o censo demográfico de 2022 mostrou que a gente aumentou 12.306.713 habitantes. Um aumento aí em 12 anos, né? O que gera um percentual de 0,52% de crescimento ao ano. Fora isso, a gente já vinha num crescente aí de déficit habitacional e eu vi um estudo da Fundação João Pinheiro, de BH, sua terra, e eles levantaram que o déficit habitacional é composto por 3 componentes: habitação precária, coabitação e ônus excessivo com aluguel urbano, né? Então,
Hoje a gente tem, segundo esse mesmo estudo dessa fundação, a gente tem um déficit de 6 milhões de unidades habitacionais. Esse dado eu apurei em dezembro de 2023, né? Ou seja, pode ser que com o contexto econômico atual, isso venha a se agravar. Sim. Né? Sim. Deixa eu te perguntar. O mercado está trabalhando, e o mercado, quando eu não falo só do capixaba, estou falando no geral, que você tem essa visão privilegiada. O mercado está trabalhando lendo isso, entendendo esses dados? Raquel, sempre esteve. Só que o seguinte, eu acho que a gente precisa chamar a atenção de todos sobre isso. Eu acho que isso é um problema de todo mundo, não só do próprio governo. A gente precisa ter uma política de longo prazo para este problema. Esse é um problema que atinge todo mundo, tá? Quando você não tem regra clara, planejamento de longo prazo e meta, você não consegue avançar. Hoje eu tenho para mim que são 4 os maiores problemas nisso. Tem até uma colinha aqui que eu fiz para não me perder. Burocracia. Se leva tempo demais para se fazer as coisas. Carga tributária. O próprio financiamento habitacional, né? 60 dias. Não, isso é o menor dos problemas. Eu, às vezes, para aprovar um projeto em determinada praça, é de 6 meses a 1 ano. No município próximo, não vou citar o nome, nós demoramos 10 anos para desenvolver um empreendimento. Que loucura. Cada hora era uma coisa. Tá tipo eu desenvolvendo um empreendimento, leva 30 anos. Capacitação e funding, dinheiro. Só que a gente precisa discutir isso, repito, dá vontade de usar o seu sininho aqui toda hora, porque como é que nós vamos discutir também esse aspecto da moradia, esse déficit, se ainda temos, estatística, tá? 2022, mais ou menos 40% da população brasileira, vamos pensar o Brasil todo, né? Porque nós estamos aqui no Sudeste, esse número é muito melhor. 40% não tem ainda acesso à rede de esgoto. Que loucura. Que loucura. E 15% não tem água tratada. Como é que nós vamos discutir um déficit habitacional, sendo que o básico, o primário, a pessoa não tem? Em pleno século XXI. Né? Não dá para acreditar nisso. Né? Então, entra governo, sai governo, volta, a regra muda. O próprio descontinuismo. Exato. Né? Você não tem o seguinte, olha, isso aqui é um pilar, isso não se mexe. E eu acho que isso realmente é da esquerda e da direita. Quem é que não quer, gente, uma casa própria? Claro. Quem que não quer trabalho? Quem que não quer oportunidade? Quem que não quer, entendeu, morar dignamente? Então, eu acho que estamos muito atentos e esse é um papel principalmente das entidades de classe. É um trabalho, às vezes, nosso, silencioso, porque é trabalho de bastidor, é política, conversa, tenta desburocratizar, tenta avançar, tenta simplificar, mas os desafios são inúmeros e contínuos. Vou te fazer uma pergunta meio complicada aqui de responder, eu reconheço. Você acha que essa evidente desproporção entre oferta e procura, e eu tenho uma tendência, quase um caguete de olhar muito na ótica da locação, né? Certo. Me preocupa muito a questão da locação para 2025, quando eu penso na desproporção entre oferta e procura. Por quê? A lei é clara. A regra é clara, Arnaldo. Com certeza. Você vai ter um aumento de demanda. E você demora a produzir para poder entregar. Vai aumentar o valor. Vai aumentar. Essa desproporção é nociva para quem vai consumir, mas para o mercado ela é boa?
Não. Dá para dizer que ela é boa porque põe mais dinheiro no bolso de quem vende ou de quem aluga? Não, eu acho que ela não é positiva. Eu digo isso, a gente precisa democratizar a habitação. Nós vivemos num país, gente, perdão, mas é um país pobre ainda. Nós não somos um país rico. E eu acho que a população está lá, a habitação está lá, deveria ser um direito de todos. Eu acho que tinha que ter uma política específica para a habitação. A Constituição está lá, né? Está lá, mas Moradia é um direito, né? Moradia é um direito que decorre do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Mas como é que a gente vai falar de moradia? Vou te replicar aqui. Isso me assustou. Eu não sabia que a gente tinha uma estatística de 40% de habitações 38%. sem saneamento Eu arredondei básico. um pouquinho, exatamente. Se você pegar o Nordeste, então, aí, gente, os números são alarmantes. Né? Nossa região sul-sudeste aqui é uma região... Essa métrica não é... Não, essa métrica é nacional. É nacional. Claro, mas se você pegar aqui, por exemplo, sul e sudeste, você vai sim, ter... você vai ter mais e aí ele vai equilibrar. Você vai ter região mais grave. Mas se você for no norte e nordeste, nossa senhora, você achar ali água tratada e esgoto, às vezes você fala, meu Deus, como é que essa pessoa ainda vive assim? Então, veja bem, eu acho isso. Para o mercado não é bom. Eu tenho que dar a chance para a gente também, o próprio empresário, produzir. Se mais pessoas habitarem, seja morando na casa própria ou alugando, é bom para todo mundo. A nossa cadeia ela é muito extensa. A falta de habitação é um problema social. Ele é político, ele é social e ele é notadamente de interesse público. Sim. Resolveria se nós tivéssemos... Ai, eu tenho ideia aqui. Se a gente tivesse incentivo fiscal na produção e no próprio juros habitacional aí, penso que dos sim. Dos financiamentos Nos juros habitacionais. do financiamento, penso que sim, porque são juros de muito longo prazo. Ora, não dá para você financiar um sujeito com a casa sem própria. Risco, né? Você tem um imóvel como garantia. O imóvel está garantindo. E outra, o imóvel garante com um procedimento extremamente simplificado em relação ao que existia antigamente, que era a hipoteca, e que tem uma retomada muito simplificada, que o intuito da lei de alienação fiduciária, que é uma lei de 97, foi deixar o financiamento mais barato e a gente não vê essa diferença tão grande em relação a quando era a hipoteca. Perfeitamente. Né? Existe uma crítica em relação a isso? Ou ela é só minha? Não, não. E veja bem, olha só. A inadimplência do mercado imobiliário ela é uma das mais baixas de todas. O cara tem a casa própria. Quem é que vai querer ficar inadimplente e arriscar perder o que pagou? Não, aquele único bem. Né? A gente pensa assim, o cara tem 1, 2 imóveis. Não. Quando a gente pensa que a pessoa vai comprar, é praticamente um imóvel na vida. São raríssimas as pessoas que têm condição de ter mais de um imóvel. Então, este é o meu sentimento. Um juros equilibrado, sim, mas não dá para você financiar, digamos assim, a 7% há um ano atrás e hoje financiar a 13%. Como é que com essa... A 13%? Não, digamos assim, se você pegar aí o histórico de Selic ou média de crédito imobiliário, você tinha, há um ano atrás, juros sendo praticados por alguns bancos a 6%, 7% ao ano, tá? Com alguns benefícios e tal. Hoje, você já tem juros a 11,5%, 12% e com a expectativa de subir mais um pouquinho em função do que nós vamos vivenciar e adiante. É o mecanismo de reter a inflação. Claro. Ok. Faz parte. Faz parte do jogo. Acho que o governo também poderia ser responsável e não deixar isso acontecer, porque a inflação atinge a camada mais de baixo, sabe? Não tem jeito.
É verdade. Existe uma parcela da população que, de alguma forma, se beneficia dela. Com certeza. Né? Então, assim, tá. Agora, a pergunta que não quer calar. Como que as entidades de classe podem fazer essa ponte, essa interlocução efetivamente para não ficar só no discurso? Olha, é uma tarefa difícil. O Brasil é um país grande demais, tudo muito centralizado. E você tem características muito diferentes de regiões para regiões, necessidades totalmente diferentes, igual eu falei, do Nordeste, Norte com Sudeste. Então, eu acho que você deveria ter uma política, de repente, descentralizada, deixar isso no âmbito estadual, para que essas políticas fossem feitas e atingidas para a necessidade daquele estado lá, daquela região. Porque não adianta você, eu vou liberar um caminhão de dinheiro para São Paulo. Pô, São Paulo eu acho que já tem muita coisa, já tem muito dinheiro. E a região lá, Norte, Nordeste, qual é a necessidade mais daquele carente, lá? Se eu for fazer um rateio, será que isso chega lá naquela ponta? Como chega isso? Então, eu acho que o caminho a ser discutido deveria ser por aí. Mas não é fácil. Não é fácil, não. E o que... eu vou insistir nisso. Mas a gente continua amigo. Não, claro, lógico. A gente continua amigo. O que está sendo feito? Olha, não, até que não. Assim, é um trabalho silencioso que, assim, eu acho que o nosso, fazendo uma meia-culpa, né? Eu acho que a gente tinha que colocar mais a cara nisso, sabe? Para dizer realmente o que estamos fazendo e quais são as dificuldades. A gente tem diversas reuniões com diversas entidades de classe, tanto regionais quanto nacionais. Certas coisas são esforços realmente nacionais. Vou te dar um exemplo. Tem agora aí uma medida provisória de saque aniversário do FGTS. Ora, se não tem uma coesão nacional disso, o trabalhador vai lá e tira o dinheiro do FGTS dele. Claro, tem todo o direito, tudo, eu não estou discutindo isso. Mas se tirar de um lado, você fica sem o recurso da habitação do outro. Então, eu acho que toda decisão como essa, ela precisa ser, no mínimo, discutida. O papel do FGTS qual é? Serve como principal funding para a construção civil para a habitação. Legal, isso é ótimo. Tem déficit, olha, alimenta uma cadeia enorme, gera imposto, gera renda, gera emprego, tudo. Não, mas agora eu vou tomar uma medida porque eu preciso dar uma aquecida na economia, eu preciso ir lá e colocar o dinheiro e a pessoa precisa ir lá sacar. Então, eu vou fazer uma colocação aqui, uma crítica, fica à vontade se você não quiser falar nada. Eu tenho um sentimento em relação ao recurso do FGTS com muita falta de transparência, que não devia existir num banco público. Mas eu entendo o seu silêncio. Isso eu não sei opinar, porque eu realmente não tenho total conhecimento da regra do FGTS. O que eu posso te afirmar a gente deveria ter outras fontes de financiamento para a construção de imóveis em função redução, de todo esse déficit que nós estamos conversando aqui. A própria redução fiscal para quem faz isso. Claro, por que não incentivo fiscal? Com certeza. Por que não? Com certeza. Não é? Sendo algo de longo prazo, eu acho que deveria sim. Porque, é igual eu falei, nós precisamos nos preparar. Para lançar um empreendimento, como empreendedor, eu começo a idealizar ele hoje, ele vai ficar pronto, se tudo der muito certo, daqui a 4 anos. Vamos botar 1 ano de aprovação de tudo que tem, 24, 30 meses de obra e mais depois a parte documental. Em 4 anos, muita coisa mudou na sua vida, na minha. Muita água passou embaixo da ponte. Muita água, muito. O seu plano era um, de repente virou outro. É verdade. Agora, quando a gente pensa no mercado,
essa coisa da visão sistêmica, né? A gente tem que estar aqui trabalhando e igual um radar, percebendo o que está acontecendo. Sempre. A gente tem nesses tempos digitais, globalizados, tudo acontece numa velocidade impressionante, né? E nesse ponto, o segmento imobiliário, infelizmente, Não acompanha. não acompanha por conta disso. Vou te dar um exemplo. A gente ainda Não está tem ainda como. na era analógica. É claro, porque eu estou idealizando um prédio. Olha, as pessoas hoje têm esse costume. Daqui a 4 anos, claro, não se muda tudo. Todo mundo precisa dormir no mesmo quarto, precisa tomar banho, precisa se alimentar, tudo. Mas o lazer muda, o gosto muda, a pessoa muda. Eu vou fazer um paralelo aqui, você quer ver? Na década de 80, acho que você é um pouco mais novo que eu, a gente pega, não muito, a gente... Deixamos isso depois para os bastidores. A gente lembra aqui, acho que a Leila e o Leandro talvez lembrem mais disso. Cara, tinha um lançamento de filme que era um sucesso de bilheteria nos Estados Unidos, isso demorava 1 ano para chegar aqui. Você tinha Ficava o pessoal esperando para ver na tela quente. Aí depois veio o lance do blockbuster, né? Sim, ia pegar filme nas exato. locadoras. Então, quando a Netflix surgiu, as locadoras deram risada, né? Falar, esse negócio não vai vingar. Fala sério. Né? Então, música estourava e demorava um tempão para chegar o vinil aqui. Para chegar, sabe? Aquela coisa. Hoje, que disco? As mudanças acontecem de uma maneira absurda, assombrosamente rápidas. Muito rápido. Depois da pandemia, então, isso parece que... Acelerou. Acelerou de uma maneira... Já eu nunca ouvi falar desse negócio de vinil. O que é isso? Eu não tenho idade para isso. Não era nem nascido. É um cara de pau. Lombardi, você é um cara de pau. Vinil, né? Cheque. Hein? Não sei nem o que é isso. Quem dá um cheque, sabe o que é um cheque? Não. Meus filhos não sabem o que é um cheque. Cheque, Mentira! que é isso? Sei sim. 15, 16, eu nunca vi. Tá acostumado agora, querem tudo pagar, nem o cartão querem ter, querem ter o celular. Não, é o celular, não precisa ter um... Vou te dar um exemplo aqui, agora eu vou me vangloriar. Eu tenho 15 anos de locação só. Eu estava dando uma consultoria numa imobiliária em Londrina e a Sandy falou assim, não sei o quê. Não, mas nessa época a gente mandava o carnê. Eu falei, oi? Carnê de quê? Carnê? Aí ela falou assim, o carnê dos aluguéis. Eu falei, oi? Aí ela falou assim, sim, a pessoa fechava e ela tinha um carnê. Eu falei, peraí. Mas como é que corrigia? Falei, carnê igual crediário? Exato. Eu nunca ouvi falar disso aí também, não. Choquei. A imobiliária está fazendo 50 anos. Eu estou lá dentro dando consultoria. Uhum. E aí você imagina o que tem de coisas assim evoluímos antigas. Evoluímos muito. Exato. Então, eu estou dando essa volta toda para te falar que surgiu uma geração muito diferente. Muito. A nossa geração é uma geração que, poxa, o grande feito da vida é comprar o imóvel, a casa própria. Essa geração até quer comprar, mas primeiro ela quer viajar. Viajar, tem um estudo da Credicar e da Deloitte que falam isso. Vem em quarto, ele quer abrir o próprio negócio, viajar, casar e depois comprar a casa. E o que acontece com essa geração? Ela é uma geração muito ligada à experiência. Exato. Então, ela prefere pagar aluguel, mas morar bem, do que se sacrificar no início, morar mal para conseguir comprar a casa própria. Ela não quer. Ela não quer, sem demérito.
Sem Sim, demérito perfeito, do Minha perfeito, Casa claro. Minha Vida, mas Perfeito. é uma geração que não está afim de falar assim, não moro tão bem, mas é meu. Não, eu quero morar bem. Uhum. Os millennials, né? E o que acontece? O IPESP fez uma pesquisa em 2020, agora eu vou colar de novo. 70% dos entrevistados não declararam preferência por um imóvel fixo. Ao contrário, eles querem ter mobilidade. E tem uma coisa que eu falo sempre. Eu falo assim, olha, daqui a 14, 15 anos, eu falava 15, né? Agora eu já tenho que ir descendo esse número. Você não vai ver caminhão de mudança. Porque as pessoas não querem encaixotar nada. Tá tudo digital, ninguém carrega álbum de fotografia. O cara quer entrar com uma mala e sair com uma mala. Ele não tá afim. Por exemplo, eu tenho loucura, bicho. Eu sou o terror do meu marido. Em todos os aspectos, mas para louça. Eu chego em casa com um pacotinho, ele olha e fala assim, isso não é louça, não. A gente não tem mais aonde colocar. Tem um grauzinho de acumulador ou não? Então, não, tem um grauzinho de coisa bonita. Ah, beleza, isso. Um pouco. E aí... mal agora. Eu sou meio acumulador, eu acho. E aí eu chego em casa, às vezes eu tô com um pacote, né? Um jogo novo. Aí eu falo assim, não, calma, eu não comprei o jogo inteiro. Ela tem muitos copos. Eu comprei... Milhões de copos. Não, você não viu. Milhões de copos. Você nem viu. Não. Mas quando chega com um novo, não tira um antigo, assim, para dar uma arejada? Às vezes eu falo, porque quando a gente fez a cozinha lá no sítio, eu falei assim, eu quero tudo de armário, que eu vou poder comprar muita louça. E tem muito... Não tem, Leile? Muito armário. Muito. Milhões. Tudo cheio. Eu sei como é. Então, eu chego lá e eu falo... lá em casa aí eu falo assim, ela é das minhas. E aí eu falo assim, amor, calma. É louça. Mas olha, eu não vou tirar do pacote enquanto eu não tirar o mesmo tanto de itens e levar para Vila Velha. Então, às vezes, eu faço essa troca, assim, tem que fazer um acordo de coexistência. Mas essa geração não está afim. Praticidade. Eles não querem. Essa coisa da louça da vovó, que eu adoro, não querem. E essa pesquisa, então, viu que eles não têm preferência por imóvel fixo, e 82% dos jovens brasileiros querem experimentar antes de comprar moradia flexível, né? Tanto que hoje a gente tem demanda para uma coisa impensada, que é a moradia por assinatura. Tô a fim de morar no Recife, vou para lá, pego a minha mala e mudo e moro lá 3 meses, 6 meses. Cansei. E essa geração quer trabalhar remoto. Sim, quer ter flexibilidade no trabalho. Exato. Bastante. Ele quer ter liberdade geográfica. É isso que ele fala, liberdade geográfica. Ele enche a boca para falar. E aí, fora essa geração, 60% das pessoas consideram morar em diferentes tipos de imóveis e, de acordo com o mesmo estudo, 63% dos entrevistados admitem a ideia de morar de aluguel com um contrato flexível ao invés de comprar um imóvel. Eu não vou falar de aluguel hoje, tá? Mas isso demanda, inclusive, reforma na lei do inquilinato. Com certeza. E eu fico aqui pensando, cara, o locatário que a lei quer proteger não está afim dessa proteção. Tanto que o cara chega na imobiliária e fala assim, eu alugo, mas só se você me dispensar a multa depois de 12 meses. E tem uns que acham que isso é direito. Não, mas a lei me dá esse direito, amigo. Não dá. Mas poderia flexibilizar. Mas virou até uma cláusula, assim, em muitos contratos, meio que já... Depende do mercado, Eduardo. É? Aqui no estado Ok. Mas, por exemplo, você vai para Porto Alegre, não existe Não querem dispensa. isso.
Não existe essa cultura. Ok, A prática é do mercado. ok. Então, eu queria te fazer uma pergunta, e eu gosto muito de fazer essa pergunta para você, porque você é de construtora. Quando a gente... Agora eu quero fazer com cabeça de empresário. A gente pensa lá em análise SWOT. Pensa lá nas questões exógenas, aquilo que não depende da construtora. Quais são os desafios e as oportunidades que não podem ser desconhecidas em relação a essas novas práticas e como que você faz para se adequar a isso, ao invés de encarar como um desafio e falar não tenho imóvel para esse cara, ou não estou adequado, como que é olhar o copo cheio e falar assim, cara, isso é uma oportunidade. Como que as construtoras, a seu ver, estão encarando isso? Como desafio? Como oportunidade? Isso está sendo aproveitado? Isso também está sendo percebido pelo mercado? Tá. Olha, eu acho que isso é muito mais uma oportunidade do que um próprio desafio. Isso é uma mudança de cultura. E para aquelas pessoas assim um pouco mais com mais experiência, digamos assim. Pessoas jovens há mais tempo. Exatamente. A gente ainda tem aquela cultura de ter uma segurança maior. Fruto de quê? Já vivenciamos inflação, juro já foi 2, já Quem foi viveu 3, outra época, já foi né? 40, teve impeachment, 2, 3. Então, muita coisa aconteceu e muitos brasileiros ainda prezam pela segurança. Então, por mais que o jovem queira inicialmente aproveitar, alugar, tem muita gente que ainda quer comprar como investimento para alugar. Então, aí, o desafio dos empresários é você colocar um produto o mais rápido possível no mercado que atenda aquela demanda que está ali. Atenda os dois públicos. Os dois públicos, perfeitamente. E hoje, o que a gente vê, isso tem sido atendido, não na velocidade que o mercado demanda. Você está vendo aí esses próprios desafios de locação. Porque você não tem prédios, de repente, concebidos dessa forma moderna, com giro, que possam atender essa demanda existente. Hoje, o que nós temos visto também já é uma mudança desse investidor de imóvel para locação. Mudança no seguinte: como é que antigamente a pessoa que investia em imóvel ela fazia? Comprava um imóvel e falava assim, não, vou botar para alugar. Coloca lá qualquer coisa lá que é para alugar mesmo. Não encarava como um negócio. Não encarava como um negócio com potencial de rentabilidade. Total. Mas o locador hoje mudou. Mudou. Ele é um cara arrojado. Hoje, tudo isso que você falou, se eu atendo esse jovem, essa pessoa, nesses pontos, olha, está aqui um apartamento para você, da forma como você quer, você entra só com a sua mala. O potencial de valor de locação deste imóvel é muito grande, é muito bom. Então, aquela ideia de, olha, deixa aí, eu vou botar para alugar, qualquer pessoa depois aluga. Não funciona mais assim. Nesse ponto, muitos investidores estão atentos a isso e eu tenho tido, não tenho conseguido colocar produtos na velocidade com que eu gostaria, claro, fruto disso tudo que nós já conversamos, mas assim, temos tido muito sucesso, tanto para o cliente que compra como investimento, pensando também na valorização e na rentabilidade ali mensal do aluguel, quanto depois para a pessoa que está buscando um imóvel para poder usar, curtir, experimentar e depois sim, depois ela faz o plano dela, no momento oportuno da vida dela, de comprar. E olha que legal, você gera demanda e você mesmo atende a demanda que você gera. Com certeza, com certeza. E a pessoa, depois que experimenta, tem uma pesquisa também da Brain, que eu li há pouco tempo, quando você faz a primeira pergunta para um brasileiro é o seguinte: você
Com base em que você compraria um imóvel? A pergunta número 1 dos brasileiros, sabe qual é? Para sair do aluguel. Olha como é que é uma coisa antagônica. Você fala, pô, tem muita gente querendo morar de aluguel, mas você pergunta, cara, se você pudesse comprar, você compraria? Ah, compraria. Por quê? Não, para sair do aluguel. É o sentimento de ter. Mas olha, existe hoje uma coisa muito diferente do que existia antigamente, que é a pessoa que mora de aluguel por opção. Ele tem grana para comprar, mas ele prefere aplicar ou investir, explorar e falar, eu quero morar onde eu quiser, mas eu não quero empatar o meu dinheiro, imobilizar o meu dinheiro. Eu quero que o meu dinheiro trabalhe para mim. Perfeito. Então, existe a pessoa que está nessa vibe. Só tem uma lição para esse tipo de pessoa, e aqui, tomara que isso atinja o maior número de pessoas possível. É preciso ficar muito atento com relação a isso, porque o mercado imobiliário, historicamente, ele tem sempre valorizado, Raquel. E às vezes em momentos econômicos como esse agora que nós estamos para vivenciar e tal, onde a gente tem uma taxa de juros muito alta, a pessoa com mais dificuldade para tomar o crédito, para comprar, depois a pessoa assim, poxa, eu tive a oportunidade de ter aquele imóvel, eu podia comprar e hoje eu não consigo. E aí ela fica ali naquele aluguel e ela começa de novo. Não, agora eu vou juntar para poder trabalhar. E isso a gente mostra em lançamentos que fizemos, a gente faz exatamente também um deverzinho de casa. Olha, há tantos anos atrás essa região comercializava a X. Esse mesmo produto hoje é Y. Não, você compra o imóvel na planta, naquele tempo que ele está sendo construído, ele passa a valer 2, 3 vezes mais, dependendo da região. É absurdo. A pessoa precisa planejar muito bem para poder comprar um imóvel na planta e ter muita certeza que é aquilo que ela quer. Eu acho que quando a pessoa faz isso com planejamento, com consciência, disciplina financeira, tem tudo para dar certo. Não conheço quem tenha perdido e que tenha feito essa lição de casa. Eu conheço, não é bom não. Aí precisa, eu acho que assim, pesquisar bem, buscar uma imobiliária, um corretor, sabe, credenciado, discutir, conversar com amigo, pesquisar ver a empresa. O histórico de curadoria da empresa que está fazendo. Com certeza, né? Com certeza. Você estava falando sobre valorização. Eu fiz eu até te mandei uma pesquisa lá no FIPZAP. FIPZAP. Isso eles me perguntam todo dia. É interessante isso, né? E a gente teve em Vitória uma valorização em 12 meses de venda, metro quadrado, 14,01%. É muita coisa. 14%. Em um ano. Em um ano. E o valor médio do metro quadrado em Vitória é R$ 12.522 por metro quadrado. Locação, valorização em 12 meses de 7,89%, valor médio 45,40%. Rentabilidade mensal não está grande coisa, mas poderia estar um pouco mais, mas 35% não é ruim também. Não é ruim quando a gente pensa no investidor, porque embora a rentabilidade do aluguel dele seja 0,35%, ele teve um ganho de capital de 14%. Nota 10. Poucas pessoas fazem essa conta. Eu sou da locação. Ela acha que mas esse dinheiro está me rendendo só 0,35%. Mas essa é a mágica da locação. Mas daqui a um ano, quanto vale esse seu bem? Não é o mesmo valor. Exato. É quando você pensa na rentabilidade do aluguel. Gente, eu ganhei um fã. Brincadeira, né? Mas essa eu tenho diversos amigos que fazem isso, tá? Não, Eduardo, não vale a pena não, é melhor alugar, me dá 0,4, ao mês 0,5 eu coloco no banco, me dá aí 1%. Suas novas aquisições de amizade são... Não, é o pessoal desconfiado. Eu falo, olha, tá bom, então daqui a 12 meses, aqui esse imóvel que eu estou te oferecendo, quando você chegar para mim, Eduardo, aquele seu imóvel que você me ofereceu, quanto é? Eu vou te dizer qual é o preço. Amigo,
Você está assistindo aqui? O Eduardo é uma fera. Eu sou uma fera, grau. Então, presta atenção no que eu vou te ensinar aqui. Peraí, desculpa. Faz aí a fera de novo, por favor. Grau. Cadê a tigresa aí, Léo? Eu te falei que o podcast era legal, não falei? Muito bom. Ai, gente. Então, assim, não vou pedir para o Eduardo fazer grau, gente. Não. Da próxima vez eu prometo. A primeira. A gente ensaia depois. Tá bom, combinado. Tá bom. A gente perde o amigo, mas não perde a piada. Vamos lá. Não perde amigo, não. Mas o que acontece quando a gente pensa nisso? Se você é corretor, você está ouvindo, brincadeira à parte aqui, isso é um excelente discurso para você ter. Você vai vender um imóvel, você vai encarar um investidor, amigo? Cola lá enquanto aquela região valorizou em tanto tempo. E apresenta essa estatística. Raquel, mas o cara é muito arrojado, ele tem os 2 pés fincados no mercado financeiro, Leonardo Pastore. Ele pode diversificar. Deixa o seu cliente comprar imóvel, amigo. Então, o corretor vai atender, ele tem que estar com essa colinha. Com certeza. E falar, amigo, olha, aí o cara fala assim, qual é a rentabilidade? Aí você vai falar assim, então, a rentabilidade média é 0,35. Você perdeu essa venda. Agora, se você fizer esse dever de casa e chegar com uma colinha bonitinha e falar com ele, olha, invista em imóveis e você vai ter ganho no capital e no rendimento e cada vez mais isso vai refletir em ganho, é isso? Você fechou a venda e alimentou 2 carteiras, a de venda e a de locação. Se você faz essa ponte para alimentar 2 carteiras, você vai ganhar a comissão, você vai ganhar a intermediação e a taxa administrativa por quanto tempo? Se for um residencial, 30 meses, 36, olha aí, não dorme no ponto. E vai ganhar a confiança do cliente. Isso, você tocou num ponto importantíssimo. Você tem um cliente para o resto da sua vida, você tem um relacionamento. Exato, você tocou num ponto importantíssimo. Hoje, o sujeito que é de imobiliária e acha que ele é um mero intermediador, está fadado a fechar as portas, porque o mercado hoje exige um consultor de negócios. Perfeito. Relacionamento. Exato. Eu lancei uma mentoria, deixa eu fazer meu jabá. Eu lancei uma mentoria que eu vou ter ninguém mais, ninguém menos do que Leonardo Pastore, dando uma especialização em investimento financeiro, consultoria financeira e imobiliária, porque a gente precisa educar o cliente. Se você tem um cliente que é locador, mas ele é um locador conservador, injete nele a cultura do investimento. Incentive ele a investir em fundos para ele experimentar a potência do investimento e depois traga ele para um recurso igual àquele que eu te falei. Exatamente. Você percebe? Então, o sujeito tem que entender de negócio. Quer ver? O cara fala assim, estou sofrendo porque eu tenho fila de locatário e não tenho um locador. Aí ele acha que o problema é do mercado. O que você está fazendo? Não, o problema é do mercado. Não tem imóvel. Eu fui dar uma consultoria em Aracruz e o cliente falou assim, não tem imóvel. Eu falei, cara, não pode. Anda comigo. Aí ele me botou no carro e a gente foi andando. Fomos lá no Juronde, voltando e tal. Aí eu falei assim, ó, não é isso não. Tem imóvel. Aí eu vi um monte de prédio particular. Aí eu falei assim, esse? Não, esse aí é de fulano de tal,
prédios menores, mas ele não dá para administração. E esse? Cara, é o seguinte, tem imóvel, só que vocês não estão conseguindo convencer o locador que entregar o imóvel para ser administrado é um bom negócio. Ele não enxerga valor. Por quê? Ele está vendo mais do mesmo, o cara que quer só emitir boleto. Não vai rolar. Então, você chega para ele e fala assim, o locador está mais exigente? Tá. O que você está dando de plus para ele? Aí ele olha assim. Você chega para ele e fala assim, tá. Se você é um cara que entende o mínimo, o suficiente de mercado financeiro e de um ingrediente importantíssimo do contrato, que é o índice de reajuste, você vai dar um baile e vai captar esse cara. Como? Você chega para ele, a gente teve aí crise de GPM recente. Você chega para o cara e fala assim, você está lá e o cara está lá escaldado, sofrendo porque está achando que está achatado, o IGPM deu negativo, não reajustou e blá, 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 está cantando aquela cantilena, está insatisfeito. Aí ele chega e fala assim, tá, você quer meu imóvel? Então fala para mim, eu estou com problema de IGPM, qual é o melhor índice de reajuste? O cara que quer, que tem essa capacidade de oferecer uma consultoria, que é o plus que o mercado hoje pede, ele chega e fala assim, depende. Qual é a sua expectativa? Aí o cara fala, opa, tem uma coisa diferente. Aí o cara continua e fala assim, por quê? O IGPM é um índice que tem 60% de peso de commodities. E por causa disso ele sofre influência do mercado externo e ele vai variar conforme o dólar. Agora, Ele é mais sensível com relação ao câmbio. Agora, se você quer simplesmente repor a perda inflacionária, IPCA. Trabalha com IPCA, porque é o índice próprio para a família de padrão do locador médio brasileiro, que Você é de consegue ter 4 a mais 40 previsibilidade. salários. Aí o cara chega e dá uma explicação dessa para o locador. Ele fala, nunca conversei com ninguém de imobiliária com esse conhecimento. E entrega o imóvel. Se bobear, dá até com exclusividade, que é uma coisa que não se vê mais no mercado. Isso tudo é aquilo que eu falei anteriormente, né? A gente precisa ter sempre, acho que mais capacitação, mais conhecimento, buscar mais informações para ficar especialista naquele nicho que a pessoa trabalha, seja corretor, seja qualquer outra profissão. Eu, quando faço aí minhas convenções de venda para corretores, eu digo muito isso. Pessoal, olha, é fundamental você ser especialista em alguma tipologia, algum bairro, algum município, às vezes muito pequeno, porque o que eu vejo, às vezes, é o leque aberto demais, Raquel. Aí você sabe que quando a pessoa abre e quer abraçar tudo, aí não tem nada. Não tem como fazer a coisa bem feita como o mercado exige hoje. É verdade. Eduardo, você como especialista no mercado, o que você gostaria de dizer? O que a gente precisa pensar e refletir hoje sobre o mercado nacional, sobre o mercado capixaba? O que você queria acrescentar aqui, a cerejinha que não pode faltar? Raquel, olha, eu vou vender agora aqui o meu jabá, o nosso. Eu acredito muito no mercado imobiliário. Eu costumo, quando eu escrevo algum artigo, enfim, quando eu converso com pessoas ou para mais gente, eu costumo dizer que eu não conheço nenhuma pessoa bem-sucedida que não tenha parte do patrimônio imobiliário. Loja, sala, apartamento, galpão, casa da tia. Você conhece alguém de sucesso mesmo que não tenha imóveis? Ah, o cara é um médico de sucesso e tal. Vai investir. Vai investir. O cara é um advogado brilhante. Vai ter imóvel. E o imóvel... Mesmo que ele diversifique. Mesmo. E o imóvel que eu estou dizendo é o seguinte, é a casa na praia, que ele tem lá um bem de valor, aquilo sempre valoriza.
Não pode, é claro. Mesmo que seja uma coisa lá no De Hotel luxo Lagueto, lá de Tá lá, de tá lá, Gramado. aquilo lá está protegido, ele vai olhar, vai ver lá. Então, eu sou muito otimista com relação ao mercado imobiliário capixaba e nacional. Você vai ter esses momentos de pequena volatilidade, e aí que eu digo o seguinte, às vezes o imóvel vai ficar estacionado assim, 6 meses, 1 ano, mas de repente alguma coisa depois vai fazer ele subir de patamar. Porque você tem, claro, num determinado bairro, um excesso de oferta pontual, muita gente comprando, depois as pessoas mudam, você tem isso. Mas se você pensar no longo prazo, eu sou muito defensor do mercado imobiliário. Acredito muito que as pessoas podem viver bem ou mudar de vida, serem muito felizes com imóveis novos, com planejamento e tudo mais. Então, é isso que eu acho. Você me perguntou um pouquinho do FIPZAP aí, que eu sempre falo isso. As pessoas sempre acham, mas já está caro, está caro. Vai ficar ainda mais caro. Vou dizer por quê. Quando você analisa Vitória é uma ilha. Quando você tem ilha, você tem limitação de crescimento. Se eu não consigo aprovar um projeto porque, de repente, eu vou, sei lá, tirar uma arvorezinha aqui que não pode, você imagina eu construir uma ilha para fazer novos empreendimentos. Nunca. E Vitória, então, né, é claro que isso aqui vai para outros municípios, mas serve também para outras cidades. Vitória, o mercado imobiliário representativo, ele vai de Jardim Camburi até Bento Ferreira. Ele cabe aqui, ó, talvez na palma da mão, aqui, quando você começa a falar dos bairros. Então, é um mercado pequeno. Aí pega o índice FIPZAP e fala assim, não, Vitória é o metro quadrado mais... Ali, claro. Pega a região nobre de São Paulo, pega a região nobre do Rio de Janeiro, pega aí esse que está na moda, mas na moda há muito tempo, que é Balneário de Camboriú. Quer comparar 12 mil reais com o que fazem lá de 40, 50? Não, vai descer. Igual o povo vai fala descer. Vai descer. Goiânia ontem assim que eu digo, acho que antes de eu mesmo tomar posse como a presidente da ADEM, Goiânia o metro quadrado era 7 mil reais o metro quadrado. Hoje é uma coisa assim, valorizou demais. Potência que é Goiânia. Potência, o agro, entendeu? O negócio girando. De repente, violência em alguns estados que fazem as pessoas migrarem. Então, assim, eu acho que existem ainda muitas oportunidades. Presta atenção em cidades como Maringá e Londrina. São oásis do mercado. Assim, gente... Eu faço muito trabalho em Maringá e Londrina, né? Mas, assim, são cidades que você chega, você tem vontade de apiar e ficar, bicho. Porque você anda lá, violência baixíssima, custo de vida alto. Mas você vê cada vez mais em Maringá gente que trabalha em São Paulo, deixa a família em Maringá e fica na ponte. Exato. Porque, quer ver? Vou te dar um exemplo que vou falar o nome. Rafael Ciero. Rafael falou comigo, cara, eu tenho uma filha pequena, quando ela ficar adolescente, eu não tenho condição de continuar no Rio. Você ia falar isso agora. O crescimento nosso aqui também do Espírito Santo, principalmente aqui em Vila Velha, você tem um alicerce desse. Qualidade de vida danada. Sim. Tudo perto. Imóveis ainda muito, baratos quando você compara com o Rio de Janeiro. Só que você não tem a violência que tem no Rio de Janeiro. Exato. Aqui a gente tem tudo que uma cidade grande tem. Exato. Fora a carga cultural, né? Não dá para comparar uma noite em São Paulo com... Lógico. Mas isso aos poucos também chega. Eu, quando vim aqui para o Espírito Santo, eu morei em Vila Velha. Realmente, era difícil até achar uma padaria. Amo Vila Velha. Mas, hoje, você não precisa sair de Vila Velha. É só você olhar Parque das Castanheiras. Não era nada. Loucura aquilo ali. Exatamente. Loucura. Exatamente. E, então, assim, a gente está caminhando aqui para o final. E locação, Eduardo? O que você vê, assim? Eu queria ouvir você, que não é exatamente da locação, em relação a alguma coisa, porque isso aqui eu não tinha nem programado de te perguntar, mas, assim, quando a gente pensa em prognóstico de mercado,
eu não tenho uma visão isenta, eu sou muito apaixonada por locação. Então, eu falo assim, locação é o Eldorado do mercado. Por toda essa conjuntura de transformação de hábitos, de tendências, Perfeito. e por toda essa questão da mobilidade, enfim. E isso não é, na minha ótica, só uma coisa no Brasil ou no Espírito Santo. É uma coisa do mundo. Sim. Qual é a sua visão? Você acha que eu tenho uma visão apaixonada ou qual é a correção que precisa ser feita em relação a esse olhar mais exacerbado? Não, eu vejo ainda como muito positivo. Eu busquei até um dado de locação, talvez você já saiba, é o seguinte, olha só, em 2000, o índice de pessoas de domicílios brasileiros que eram alugados era de 12,3%. Em 2022, 20% dos domicílios brasileiros eram alugados. E aí você tem... Sabe qual é a proporção hoje? 30. A gente está com 70% da população morando em imóveis próprios. Eu tive acesso a essa pesquisa recentemente, depois eu vou até te mandar Aí, manda para eu ver. E aí, olha só, e você tem 2 pontos nisso. É aquilo que eu também falei. Em momentos de economia ruim, que acontece no Brasil, na América do Sul, isso é comum. Mas isso é cíclico também. É cíclico também, claro. Mas o que eu estou dizendo é isso. Ó, como tudo descamba para o aluguel. Momento está ruim, crédito mais difícil, juro alto, o que a pessoa faz? Vou alugar. Porque eu não estou conseguindo aqui financiar aquilo que eu pretendia, eu preciso ter um recurso próprio a mais para dar de entrada, vou alugar. Você sobe o aluguel. Quero essa mobilidade, essa qualidade de vida, de hoje morar em Vitória, amanhã eu quero morar em Salvador, depois eu vou fazer um trabalho em Recife, eu vou alugar. Então, eu acho que você consegue, assim, maximizar tudo isso na locação. Nós tratamos só de segmento residencial. Uhum. Vou te dar um outro exemplo. Essa violência toda que estamos vendo já há muito tempo no Rio de Janeiro, o que trouxe para o Espírito Santo? O Espírito Santo, acho que nos últimos 10 anos, se construiu inúmeros galpões logísticos de primeiríssima qualidade. Vocação logística do Estado é absurda. Ué, você está a 500... também carioca. É só você olhar o TIM. Você está a 500 quilômetros das principais... 500 até 800 quilômetros das principais... Não, é só você ver o porto, eu acho que é PU, aqui, onde desembarca carro. Você vai fornecer carro para o país passando aqui. Exatamente. A 262. Exatamente, é isso aí. E trouxe também carioca, né, Raquel? Olha eu aqui. Tem um monte de carioca. Imagina. Fugindo de lá. Tá pensando, rapaz, uma figura dessa? Entendeu? E com isso, quando você traz essas empresas, esses galpões, você traz mais pessoas para também morar, comprar, alugar, e você consegue desenvolver. O Estado tem apresentado um crescimento econômico e também populacional em função disso. Um Estado bem gerido financeiramente, aqueles tempos sombrios ficaram para trás. Né? Exatamente. Então, eu acho que, sabe, a perspectiva nossa é muito positiva. Então, por mais que tenhamos aí um problema nacional aí de essa polarização, tomara que a gente avance nisso e o país a gente está passando desconhecendo isso. Exatamente. O Estado não está desconhecendo isso, mas que bom que você pensa nisso. Agora, isso aqui vai ficar para um outro bate-papo, tá? Mas eu só vou botar uma pimenta aqui. Você falou de locação comercial e me ocorreu uma coisa aqui em relação à potência da locação. Locação salva empresas. Há coisa de 3 anos, aproximadamente, a gente teve uma transação milionária envolvendo lojas pernambucanas.
não sei se você teve conhecimento de um self-leaseback que foi feito para salvar. Eles estavam sem margem, com um problema de fund, vou usar o Ok. tá? E aí, ao invés de falar assim, olha, a gente precisa de uma concordata não, uma recuperação judicial. Nossa, como eu sou velha, falei concordata. Eles, ao invés de falar assim, de assustar o mercado, assim, poxa, mas espera aí. Por que alguém não compra meus imóveis? Olha quanto que a gente tem imobilizado. Não. Nós vamos vender esses imóveis e vamos continuar no mesmo lugar. O mercado nem soube disso. A gente soube por causa de ser do mercado, né? Mas o mercado não especializado não soube, ninguém percebeu esse movimento. Não rolou aquele estresse em volta, como aconteceu com Americanas. Uhum. E um fundo imobiliário espanhol comprou os imóveis. Comprou. E a operação paga o aluguel. Baita sacada. Com certeza. Né? Porque a operação paga o aluguel, você coloca aquilo ali no fluxo, e isso, e vai ser feliz, tartaruguinha. É isso. Salva a empresa. Salva a empresa. E aqui é o seguinte. É umas gírias do tempo da vovó. Engraçadinho. Ele acha que ele é engraçado. Okay. Aqui é o seguinte, Eduardo, eu não sei se você é uma pessoa religiosa, mas na Bíblia diz que Jesus falou lá no Sermão da Montanha que aonde estiver o tesouro, ali vai estar o coração. Quero supor que o seu coração esteja no seu tesouro. Qual é o seu tesouro? Onde está o seu coração? Nossa, essa me pegou. Mas essa tem que ser surpresa, né? Olha, onde está meu coração? Eu, assim, já que você falou um pouquinho de religião, eu sou muito agradecido por tudo que tenho. Eu acho que esse é o nosso, sabe? Eu acho que nos poucos momentos que eu tenho frequentado a igreja, agora de uns anos para cá, eu só tenho a agradecer por tudo que eu tenho e tudo que eu conquistei. Então, eu acho que é isso, estar junto sempre de família, amigos, curtindo aí os momentos que a gente nunca sabe o amanhã, né? A gente vê tanta gente, se eu tivesse mais um tempinho, poderia ter aproveitado mais, eu não. Eu tenho muito tempo que eu venho ali no dia a dia muito feliz, assim, comigo mesmo, nos desafios que a gente tem de trabalho, que eu acho que são ótimos para a gente poder crescer como pessoa, como ser humano. E acho que meu coração está nisso. Que legal. Eu espero que esse bate-papo aqui, agora a gente vai comer. Porque eu fiz a fina e não fui uma Magali hoje, apesar de estar com fome. Eu só fiz um enroladinho. Não. Falaram que não é Magali, não. Falaram que você comeu igual estivador. Não vem com esse papo, não. Foi, gente. Foi. Se você assistiu aquele podcast com o Ciero e com o Fadel, saibam, nos bastidores me chamaram de estivador. Mas tudo bem, eu supero e perdoo. Ele tem que comer bem para ter energia para fazer podcast. Então, porque além de ser uma fera, Crown, eu sou fina. Eu sou fina. Entendeu? Coraçãozinho para quem disse que eu fui estivador. Tá bom? O coraçãozinho assim, ó. Eu não sei se tá pegando na câmera, tá? Ó. Tá bom? Beijos! Eduardo, muito obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre. Olha, foi um prazer, eu adorei. Quando quiser, pode me chamar. Pode deixar. Filha, vai embora não, tem que falar do pessoal aí. Cadê? Esqueceu? Uia! Tem presente, tem um pessoal. Tá até indo embora. Ai, gente. Esquece, vai lá. Não, peraí. Eu tenho... Não, eu vou deixar rodar aí o... Gente, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje, eu vou falar da Aliança Web Imóveis e eu quero apresentar para vocês um novo amigo. Sim. Uma nova amiga, menina. Quer dizer, Thiago, calma. Menina é a Grazon. Mas a Aliança Web Imóveis é a
primeira imobiliária modelo em locações no país. Esse ano está completando 30 anos. E eu orgulhosamente estou com eles há 15. Ó, E foi lá que eu consegui emplacar, implantar. A aliança me deu carta branca e funcionou como um laboratório do bem para a gente testar e atestar e aprovar as blindagens que eu ensino. Então, minha gratidão à aliança é por isso que ela é a primeira imobiliária em locações do país e é por isso que ela é modelo, porque aonde está blindado, amigo, está redondo, não tem erro. E eu quero te falar que a gente tem um novo parceiro, que é a Grazon Sistemas, onde você consegue... Não, eu nem vou falar. Tem um vídeo para você conhecer a Grazon, enquanto eu vou fazer a dedicatória do meu amigo Eduardo. não tem o vídeo. Claro que tem. Tem o vídeo? Não, Produção. Ah, sim. Peraí, então. Vocês não me falam, eu fico perdido, tá vendo? Produção. Mas eu quero dizer para vocês que, olha, aproveita, escaneia aí o QR Code que está na tela e saiba tudo sobre a Grazon, seguros imobiliários, sistema de gestão de seguros para imobiliárias, tá certo? Enquanto eu boto o vídeo aqui, ô, Raquel, aproveita para falar do seu livro, vai lá. Rapidinho, tá na tela ali, fala pro pessoal do livro da nossa escritora. Aproveita, o que tá grátis aí? É verdade, eu já tinha esquecido. Seguinte, você trabalha com locação, sofre, está no meio do vucu-vucu. Talvez você seja um assinante Raquel Flix. Pode ser. Mas nem sempre você lembra de tudo assim, ó. Se você não lembra de tudo assim, tudo que você precisa na hora do seu dia a dia, na hora que tem uma dúvida, tá aqui. É só você buscar no seu no índice lá no sumário e você vai achar, por exemplo, abandono do imóvel locado. Você quer saber o que você vai fazer? Tá aqui, página 59. Você não sabe qual é a melhor garantia locatícia para você? Tem um quadrinho lá na página 62. Você não sabe se o cara está falando de reajuste ou revisão? 66. Você pegou um imóvel que vai passar por uma reforma? Cuidado! Isso pode te dar dor de cabeça muito grande. Também tem. Tá bom? Tudo Muito aqui. bem. E lembre-se, ó, Manual de consulta. tá com frete grátis, mas é por tempo limitado. Então aproveita e escaneia agora o seu QR Code que tá aí na tela. E é só nesse QR Code e no link que tá na descrição do podcast, tá bom? Frete grátis agora para você não ficar sem o seu. Guia Prático das Locações Imobiliárias é o seu companheiro inseparável para as dúvidas do dia a dia. Adquira o seu. Agora sim o vídeo da Grazon, né? Fiquei perdido aqui, mas resolveu, graças a Deus. Quem sabe faz ao vivo. Nós começamos a utilizar o Grazon faz pouco tempo e já percebemos grandes mudanças. O sistema trouxe agilidade, praticidade para a nossa rotina do dia a dia nos processos de locação, reduzindo com isso a burocracia. Vale ressaltar que a Grazionália tomou todo o cuidado de ouvir a imobiliária, de conversar com os nossos colaboradores para que pudesse desenvolver uma ferramenta que viesse facilitar o nosso processo de locação. Bem-vindo ao Grazon. Esse é o melhor sistema multianálise do país. Com o Grazon, você pode fazer em segundos a análise do seguro-fiança. Mas nós vamos além. No Grazon, você também pode fazer em tempo real a contratação de seguro incêndio e solicitação de título de capitalização. Com apenas alguns cliques, poucas informações do seu cliente e nenhuma burocracia, você tem várias opções de seguradoras para fechar negócio com mais agilidade. O Grazon é um sistema único no Brasil e totalmente grátis. A gente pode se despedir
com um beijo no coração. Até o Ainda nosso não, tem o próximo presente encontro. do convidado. Tá aqui, eu vou dar. Então tem que dar ao vivo. Ela quer ir embora, não quero que ela Depois vai... eu te dou um abraço, Não. quando não tiver isso aqui, mas muito obrigada pela presença. Eu E que tem que agradeço. levar uma caneta, Raquel Isso. Flix. Você sabe a história do Raquel Que Flix, né? legal. Raquel Flix é o seguinte, Raquel Flix é a maior e melhor plataforma de ensino de locações do país, onde os cursos são séries, os módulos são temporadas e as aulas são episódios. Tá tudo lá. Vamos levar ela para a Demi, a Raquel Flix, hein? Vamos. Não, a Demi já tem a Raquel. Eu sou a gênia das locações. Muito Se bom. você vê eu vestida de gênia, você não aguenta. Eduardo. Não, e Vou ver. E tem outro presente, a cinetinha é sua também, tá? A cinetinha é sua. Pra você poder xingar em casa. Comecei apertando, hein? Muito bom, adorei. Ó, tchauzinho de princesa. E dá um coraçãozinho, né, pra galera. Esse é o Expresso Imobiliário, uma xícara de conhecimento para você ficar por dentro de todos os negócios imobiliários do Brasil, porque aqui é muita coisa boa para você. Até o próximo episódio.